Olá, estudantes do segundo e terceiro ano do CMTL, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, sou educador de Sociologia e a gente está indo agora para a nossa segunda aula EAD. Espero que o microfone esteja um pouco melhor do que o da aula passada e comprei um microfone recentemente também, espero que ele chegue, acredito que ele vai ser melhor do que esse que eu estou usando. Tudo bem? A aula de hoje, ela tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Um momento de pandemias, né? E o tema da aula de hoje é pandemias e a gente vai falar sobre a sociologia do coronavírus, ou seja, o que é que a sociologia pode contribuir para o coronavírus. Tudo bem? Primeiro, antes de tudo, novamente né, quero falar com vocês para que vocês fiquem em casa. Eu imagino que vocês estão acompanhando na TV, no rádio, informações sobre o coronavírus, que ele tem crescido no Brasil e no mundo. Muitas pessoas estão morrendo, né? A gente ultrapassou aí nessa última semana o número de 2.000 mortes. E tem pessoas que pegam e pensam assim, mas essa televisão está mentindo. Gente, não é bem menos. Acreditem, o número com certeza é maior do que a televisão mostra, porque você só sabe que alguém tem coronavírus quando faz o teste. E não tem teste para todo mundo. Muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão se infectando e não sabem que tem. Então, assim, se vocês querem conservar as pessoas idosas, as pessoas que têm, né, mais tipos de doença, vocês querem conservar essas pessoas, a vida delas, então fique em casa até que ele vá embora. Agora tem uma outra foto minha aqui, fingindo que estou trabalhando com madeira. Nessa foto específica aqui, ou foi um pouco antes ou foi um pouco depois de eu levar uma martelada no dedo, que eu tô com uma marca até hoje, que doeu durante muitos dias. Mas enfim, o importante é que eu fiquei em casa, tô aqui na minha terra, na, na Lagoa Seca, e tô aqui porque não por causa só de mim, mas pelas outras pessoas, né? Uma consciência coletiva. Então, gente, por favor, convença as pessoas da família de vocês. Eu sei que já está um tempo aí que vocês estão em casa, mas peço para vocês, isso é um momento, talvez, não sei se vocês verão ao longo da vida de vocês, então é um momento que vocês têm que se preocupar com a vida de todo mundo, tudo bem? Em relação às atividades, eu tenho recebido mais atividades, né? Eu quero parabenizar todo mundo que está se esforçando em estar fazendo as minhas atividades. Lembrando que as atividades a gente está concentrando no Google Classroom, né, no Google Sala de Aula. Então, tentam sempre estar de olho lá. As minhas aulas, as atividades são de terça-feira. Hoje ainda está começando um pouco mais tarde. Eu costumo colocar as atividades às 10 horas da manhã, mas todas as terças-feiras eu estarei postando uma atividade, uma aula lá no Google Classroom. Então fiquem espertos lá para estar acompanhando. Tudo bem? Pronto, então vamos para a aula de hoje. A sociologia do coronavírus. O que me motivou trazer e fazer essa aula é um artigo chamado Coronavírus, Sociedade diante do Espelho. Esse artigo ele foi publicado na Carta Capital e eu vou depois postar o link desse artigo para vocês que quiserem ler ele completo. Ele foi escrito pelo Pablo Santoro, é um professor de sociologia da Universidade de Madrid. Eu achei muito interessante esse artigo dele e espero que vocês gostem. Vou estar comentando e vou estar trazendo outras questões aí também que envolve o coronavírus e que envolve a sociologia. Tudo bem?
primeiramente, né, o que envolveu aí a construção desse artigo, né, a motivação para escrever esse artigo. Em 2011, houve um grupo de especialistas elaborou um relatório a pedido da Comissão Europeia para tentar entender um pouco, né, qual era o risco do H1N1. Eu não sei se vocês já ouviram falar, imagino que já ouviram falar do H1N1 e, e ele também teve um grande terror na época que ele tava, né, que ele surgiu. E algumas pessoas até acharam que os especialistas, os cientistas estavam fazendo muito terror em algo que não ia virar muita coisa, né? Algo que não ia ter muitas consequências, né? Mas teve e na verdade o Brasil, por exemplo, a gente não está só com a epidemia, né, do coronavírus, a gente também está com H1N1 e várias outras também, Zika, chikungunya, né? E nesse relatório, esse grupo de cientistas, eles fizeram uma crítica, né, que quando você vai falar sobre uma pandemia, H1N1 ou mesmo o coronavírus, você as pessoas geralmente escutam quem? Os profissionais das ciências da natureza, os médicos, né, os cientistas, a escuta as pessoas das exatas, né, quando vão falar qual é a probabilidade de ter 1.000 infectados em determinado lugar, mas a gente percebe uma falta muito grande de cientistas sociais falarem sobre o coronavírus, né? Ouve-se pouco sobre o papel dos cientistas sociais, o papel dos sociólogos, por exemplo, né? Qual a importância da sociologia para entender uma pandemia? Qual a importância da sociologia para entender o coronavírus, por exemplo, né? Então, qual é o papel das ciências humanas e especificamente a sociologia nesse processo que a gente está vivendo, nesse contexto que a gente está vivendo de coronavírus? O que a sociologia pode contribuir para a gente entender tudo isso que a gente está vivendo? Quando aconteceu, né, quando começou a surgir os casos de coronavírus e começou a ser implantado em vários países, em vários continentes, né? Foi logo após a OMS ter declarado que o coronavírus é uma pandemia, né, que ele estava presente no mundo inteiro. Quais foram as consequências disso, né? Muitos países decretaram quarentena, isolamento social, né? Começaram a obrigar as pessoas a ficarem em casa, não sair das suas casas, né? Então isso ele trouxe consequências e existe consequências até agora, né? Onde muitos países ainda continuam em quarentena, continuam em isolamento social. Uma das consequências é tornar visível o que geralmente está invisível. O que quer dizer isso? No momento que as pessoas fazem o isolamento social, elas ficam mais tempo nas suas casas, tendo que conviver com as suas famílias, com as pessoas que moram na sua casa. Uma coisa começa a aparecer muito forte, né? Que é, por exemplo, a desigualdade na distribuição do trabalho. Então, quem ficava, né, pouco em casa, chegava em casa depois de 8, 10 horas na rua, via pouco qual era a dinâmica de uma casa, quem é que trabalhava mais numa casa, quem trabalhava menos, e com o isolamento, as pessoas dentro de casa, você começa a perceber mais facilmente como que o trabalho é distribuído dentro das casas. E a gente consegue perceber que o trabalho está distribuído muito em gênero, né? Geralmente quem? Geralmente as mulheres trabalham dentro da casa, né? A gente também vai perceber a questão da idade, né? A gente vai perceber uma distribuição desigual em relação à idade,
inconsequentemente o gênero, né? E a gente também vai perceber uma desigualdade em relação ao trabalho relacionado à etnia. O que a gente vai perceber? E aí entra agora também nas diferenças de e capital. Quem pode ficar em casa, né? Então a gente vai perceber quem pode ficar em casa, geralmente são pessoas que têm uma renda melhor ou que têm alguma renda. As pessoas que, mas é claro que a gente pode observar que vai ter pessoas com baixa renda que vão ficar em casa, mas vão ter consequências econômicas e sociais muito severas, como, por exemplo, passar fome. Então, as pessoas que ficam em casa, elas vão ter realidades diferente relacionada à classe, por exemplo. Vai ter pessoas que vão ficar em casa e vão se alimentar bem. Tem gente que vai ficar em casa e vai se alimentar mal, né? Tem gente que vai poder trabalhar em casa. Tem gente que não vai poder trabalhar em casa, vai ficar sem trabalhar. Então, isso tudo, a, essa pandemia, o coronavírus, ele pode mostrar e está mostrando para muitas pessoas que numa pandemia nem todo mundo tem a mesma realidade. Pelo contrário, a gente vai ver uma grande parte da população, principalmente a população de baixa renda, que vai sofrer bem mais as consequências do coronavírus do que as pessoas de uma renda, né, da classe média alta. Então a gente vai ter diferença em relação ao gênero, quando a gente observa que em casa quem mais trabalha é a mulher, e isso, quando as pessoas ficam em casa, vão observar mais ainda. A gente vai ver a, a consequência em relação à etnia, à cor. Então a gente vai perceber se no Brasil a gente tem, né, a maior parte da população brasileira, mais de 50 pessoas, mais de 50% da população é negra. A gente vai ter, né, e a gente tem nessa população negra um número muito grande de pessoas de baixa renda. Então a gente vai ver o quê? Que quem vai sofrer mais com as consequências do coronavírus são as pessoas que sofrem preconceito, que sofrem discriminação racial, né? As pessoas negras, né? Então a gente vai ter uma consequência direta para essas pessoas. Outras consequências, por exemplo, as pessoas de baixa renda, elas vão sofrer mais riscos de contaminação do coronavírus. Por quê? Porque elas não vão conseguir ficar totalmente em casa, porque elas dependem de sair de casa para poder comer. Então elas vão ter que se arriscar muito mais para poder se alimentar e arriscar a pegar o coronavírus ou até morrer. Então as pessoas de baixa renda vai sofrer mais o impacto desse coronavírus. Outro exemplo, e esse exemplo é um exemplo que já faz parte da realidade de vocês: o fechamento das escolas. Quem mais está sofrendo com o fechamento das escolas, né? Por exemplo, agora eu sei que o pessoal do terceiro ano que está me escutando, quem mais está sofrendo com o fechamento das escolas em pleno ano de Enem, que não foi nem mudada a data até agora? Os estudantes da classe média alta, devem continuar com seus estudos, com internet de banda larga nas suas casas, né, com todo o material para estudar, devem estar com orientação das escolas particulares, todas, né, dando suporte para elas continuarem estudando. E os estudantes de baixa renda? Quais são as condições de estudo dos estudantes de baixa renda? E a gente não precisa ir muito longe não, na nossa própria escola. Quantas pessoas estão tendo internet? Quantas pessoas estão tendo oportunidade de estar me escutando nesse momento, né? Então, o fechamento das escolas também vai trazer uma consequência
social e econômica para os estudantes de baixa renda. Então, tudo isso a gente consegue, a sociologia consegue analisar a partir de uma pandemia, a partir desse momento que a gente está vivendo, esse momento de coronavírus. Outra consequência, baseada no aspecto da vida social, que o coronavírus mostra para a gente também. Então, a gente vai perceber o quê? A gente vai perceber aqui a microsociologia da saudação. A rotina das pessoas estão mudando, né? O Brasil ele é muito conhecido pela sua cultura ser mais calorosa, né? As pessoas se abraçarem, as pessoas ficarem mais próximas, né? Isso é uma cultura que muitos países elogiam o Brasil, né? Desse aspecto da cultura brasileira, né? De estar muito próximo e tal. Então, quais são as consequências? Quais estão sendo a consequência do coronavírus para essa cultura brasileira da proximidade, né? Da receptividade? Então, isso tudo está modificando. E a gente não sabe se isso vai embora após o coronavírus começar a diminuir, a gente começar a sair mais. Pode isso mudar e a gente voltar a ser e ter a mesma cultura de proximidade e tal, mas pode também não acontecer isso. Então, isso, né, esse ato de se cumprimentar e tal, ele também está se modificando na cultura. E a gente vai ter o quê? A gente, pelo contrário, ao invés das pessoas agora continuarem com essa vontade de se aproximar, de conversar, de se tocar, a gente está tendo um medo. As pessoas estão criando uma perturbação em torno disso, né? E aí, outra coisa, né, mostra até essa foto que eu coloquei aqui, né, as pessoas de longe vendo um túmulo, né? Então as pessoas elas não estão podendo manter os seus rituais, não só de se cumprimentar, mas por exemplo velar o seu parente que faleceu, né? Então as pessoas não estão tendo essa liberdade, elas não estão podendo, por exemplo, ter os seus últimos, ter contato com seu parente nos seus últimos minutos antes de ser enterrado, né? E isso também é uma mudança cultural e social que está ocorrendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E outra coisa, pelo fato das pessoas idosas elas serem mais impactadas com essa pandemia, né? Elas correrem o risco muito maior do que qualquer outra pessoa de falecer quando é infectada pelo coronavírus. Isso está fazendo, muitas vezes, essas pessoas idosas estarem se isolando. As pessoas isolarem elas para que elas não sejam contaminadas, né? Então, a relação, por exemplo, das pessoas mais idosas com o restante da família, né? Então isso é uma outra mudança cultural, social que está acontecendo. O que antes, em muitas casas, por exemplo, as pessoas idosas tomam conta das suas netas e dos seus netos. Quais estão sendo as consequências, né, culturais desse afastamento dessas pessoas, né? Então isso é muito importante a gente observar. Então, agora a gente vai para algumas questões, alguns conceitos relacionados à sociologia e que é muito importante ajudar a gente bastante para entender esse contexto que a gente está vivendo, né? Conceitos ligados à sociologia, e é uma dica também para o pessoal do terceiro ano. Esses conceitos que eu estou colocando aqui, eles podem ser muito importantes para vocês, caso, por exemplo, o tema pandemia. Eu acho que não vai ser porque ele está sendo muito falado, mas pode ser também. E se ele for um tema para o Enem,
Ao contrário do que se parece, né? Que vai ser mais fácil para as pessoas falarem, é mais difícil. Costuma ser muito difícil. Um tema onde as pessoas falaram muito ele. Por que isso? Pode ser porque muito pode ser usado sensos comuns, né? As pessoas falando coisas às vezes foram usadas por fake news e tal, e não utilizar, por exemplo, evidências científicas, né? Então vai exigir mais de vocês estudarem mais esse tema mais a fundo, né? Porque se todo mundo vai falar, então para você, todo mundo conseguir falar sobre esse tema, então para conseguir uma nota melhor, você vai ter que se diferenciar, tudo bem? Então eu trago aqui um conceito. Esse conceito está sendo muito utilizado em artigos que falam sobre um artigo das ciências humanas que fala sobre o coronavírus, que é o conceito de fato social total. Esse conceito ele foi criado pelo sociólogo e antropólogo francês Marcel Mauss, né? E ele fala sobre o quê? Esse conceito de fato social total, ele vai falar que é tudo, né? O fato social total é tudo que tem implicações em toda a sociedade, nas esferas econômicas, jurídicas, políticas e religiosas. Então, quando algo acontece numa sociedade e não implica só em questão econômica, não implica só em questão jurídica, ou só em questão política, ou só em questão religiosa, mas implica em tudo isso. É algo que acontece na sociedade que tem consequências na política, na economia, na religião. Então, quando acontece algo que implica, né, que vai interferir em tudo isso, o Marcel Mauss vai chamar de fato social total. Então, esse é um conceito que ele utiliza, e esse conceito ele está presente no livro O Ensaio sobre a Dádiva, do Marcel Mauss, e ele vai falar sobre isso. Então, tudo na sociedade que vai interferir em vários aspectos dela, como na economia, na religião, na política, né, e em várias outras, isso vai ser chamado de fato social total. Quem teve aula comigo vai lembrar que esse conceito é muito parecido com outro conceito de um outro sociólogo, o Emile Durkheim. Vamos aqui, momento do resumo. Quem teve aula comigo, ou quem teve com outro educador ou educador e que estudou o conceito de fato social para Emile Durkheim, vai lembrar, né? Esse fato social total do Marcel Mauss, e ele também faz referência ao conceito do Emile Durkheim de fato social. Vamos ver, né? Quem lembra desse conceito? O Emile Durkheim, para definir o que a sociologia devia estudar, né? Ele falava que a sociologia não estuda tudo, a sociologia só estuda os fatos sociais. Então, para definir o que era fato, o que a sociologia deveria estudar, o Emile Durkheim criou o conceito de fato social. E ele colocou alguns critérios para definir o que é fato social. E são 3 critérios para definir o que é fato social. Primeiro critério, coercitividade. O que quer dizer? Quer dizer que tudo que você é obrigado a fazer, caso você não faça, você vai sofrer algum tipo de punição, ou preconceito, ou discriminação. Isso é coercitividade, isso é um fato social. Mas, para ser um fato social, também precisa ser exterior ao indivíduo. O que isso significa? Que não depende de uma única pessoa para mudar. Então, é algo que não depende de você, é exterior a você, né? É exterior ao indivíduo só, né? É algo que foi construído por toda a sociedade. Então, para você mudar, você precisa mudar a sociedade. E outro critério é o geral, ou seja, todo fato social ele é geral. Então, vai
ter consequências em todas as pessoas daquele lugar, daquele país, né, ou do mundo inteiro. Então, eu até gosto de dar um exemplo que é a farda que vocês usam na escola. Então, ela, existe coercitividade, porque se vocês não usam, pode sofrer algum tipo de punição. É exterior a vocês, porque independente que vocês gostem ou não, ela continua existindo e é geral, ou seja, serve para todo mundo. Então, tanto a farda na escola, a farda no trabalho, ela pode ser estudada pela sociologia porque ela é um exemplo de fato social. Agora eu vou trazer alguns outros conceitos e autores que falam, né, que podem também contribuir para a sociologia estudar o coronavírus, para a sociologia entender o coronavírus. O primeiro desses conceitos, chamado sociedade de risco. Esse conceito de sociedade de risco, né, de Ulrich Beck, ele vai falar o quê? Né? Que ao mesmo tempo que as inovações tecnológicas, científicas, elas colocam em risco a sociedade, vou dar um exemplo do coronavírus, né? As redes sociais, elas aumentam a comunicação, a rapidez nas informações, mas ao mesmo tempo, se existe uma fake news, uma informação errada e que pode prejudicar muitas pessoas, por exemplo, as informações que vão surgindo aí, que não é científica, falando que não precisa ficar em casa, que o coronavírus é uma gripinha, que o coronavírus não vai matar ninguém, que isso é tudo mentira. Então, por exemplo, esse tipo de informação, esse tipo de fake news, ele pode prejudicar muitas pessoas. Uma pessoa idosa pode sair de casa achando que o coronavírus é uma gripinha que ela não vai ser afetada, ela contraiu o coronavírus e, e depois falecer. Então, essa sociedade do risco tem a ver com isso. Ao mesmo tempo que a tecnologia pode ser prejudicial e colocar em risco as pessoas, e ela também ela diminui a mão de obra, né? As pessoas são substituídas por máquina. Ao mesmo tempo, nesse momento que a gente está vivendo de coronavírus, ela também é importante, porque são essas tecnologias que estão ajudando a gente a entender o coronavírus, como ele funciona, e também buscar vacinas, buscar meios de curar, né, de fazer as pessoas serem curadas pelo coronavírus. Então, essa sociedade de risco, esse conceito de sociedade de risco de Ulrich Beck, ele ajuda a gente a perceber esses dois lados da moeda quando a gente vai falar da tecnologia. Agora, o Anthony Giddens, ele vai trazer um outro conceito. Ele vai trazer o conceito de modernidade reflexiva, que ao mesmo tempo que a gente consegue ter, né, esse monte de especialistas que vão falando para a gente a todo momento, né, quanto que esse vírus está se alastrando e tal, e o que está acontecendo com eles, a gente também tem consequências éticas e políticas. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente tem esse número grande de pessoas e tal, que estão sendo infectadas, que estão morrendo, a gente também vai ter lugares onde vão impedir as pessoas de ir e vir, como em vários lugares está acontecendo, né? A gente vai ter lugares e hospitais que muitas vezes estão escolhendo as pessoas jovens para ter respiradores do que as pessoas idosas, porque isso é um protocolo médico, que quando se só tem um respirador e tem duas pessoas, uma pessoa velha e uma pessoa nova, quem vai ser escolhida para usar o respirador é a pessoa nova, porque ela tem mais anos de vida. Então, essa é uma questão ética e que também pode impactar aí, impactar no momento de uma escolha, no momento que você sabe que não tem respirador para todo mundo e que isso uma hora vai
vai expandir de uma forma que nem todo mundo vai poder ser tratado. Então, muitas vezes, as pessoas vão ter que escolher entre pessoas novas e pessoas velhas. As pessoas vão ter que escolher entre ficar em casa, poder ir e vir, ou ter que ficar trancado em casa. Então, esse conceito de modernidade reflexiva do Anthony Giddens pode ajudar a gente a entender um pouco esse momento. E alguns outros conceitos, como teoria torre-rede, pós-humanistas, multiespécies, que falam mais ou menos o que, né? Eles trabalham a ideia de que nem tudo gira em torno do ser humano, né? Tem seres que não são humanos, né? Seres vivos, e que eles também impactam na nossa vida. E a gente pode ver isso no coronavírus, né? E muitos cientistas acreditam que isso saiu esse coronavírus. Ele estava presente nas cobras, nos morcegos, e o ser humano se alimentou. Então, essa teoria torre-rede, pós-humanistas, multiespécie, acredita que o ser humano não está sozinho. Ele sofre consequências de tudo. Tudo que o ser humano faz traz consequência para os outros seres vivos, e o que os seres vivos fazem também traz consequências para o ser humano. Tudo bem? Agora, efeitos imediatos da diferenciação social. Ó, aqui eu coloquei uma foto. Que marca muito bem o que eu quero falar agora. Não sei se vocês estão reparando aqui. Tem uma pessoa branca com uma roupa social, né? E vestindo uma máscara. E o restante das pessoas nesse metrô não tem máscara, estão com uma roupa mais simples, né? De trabalhadora e trabalhador. Ou seja, o que isso está mostrando aqui nessa foto, gente? Que nem todo mundo, aquilo que eu falei no início do vídeo, nem todo mundo tem condições, por exemplo, de se proteger do vírus. Tem pessoas que têm mais condições do que outras. Então isso é um dos efeitos imediatos da diferenciação social, do isolamento social. É uma linha, está sendo criada uma linha divisória entre nós e os outros. Nós que temos ou que não temos condições de trabalhar, de comer, se isolando, ou nós que somos saudáveis e aquelas pessoas que são doentes, aquela pessoa que tem dinheiro e aquela pessoa que não tem dinheiro, e os culpados e inocentes. Né? O que quer dizer isso? Muitas vezes, o medo de contrair o coronavírus ou contrair qualquer doença faz com que a gente deixe de observar a pessoa que está com esse vírus como uma pessoa que a gente tem carinho, como uma pessoa que merece atenção, como uma pessoa que merece todo tipo de respeito. A gente fica com tanto medo de um vírus que a gente começa a achar que a pessoa que tem ele é culpada. E a gente começa a ter medo dessa pessoa. A gente começa a olhar essa pessoa de forma negativa. Então isso são linhas divisórias que estão sendo criado com esse coronavírus, né? Nós e os outros, os saudáveis e os doentes, quem tem dinheiro e quem não tem, quem é culpado, quem é inocente, né? Muitas vezes, aquela pessoa, ela está com coronavírus e ela vai me infectar, ela é culpada. Muitas vezes a pessoa nem sabia que tinha, mas infectou. A gente está falando de um vírus que demora até 7 dias para ter sintomas. Então muitas pessoas infectam outras sem saber, elas não têm culpa. Então a gente não tem que olhar aquelas pessoas como culpadas porque tem ou porque infectou outras pessoas. Então a gente tem que parar, de dividir a nossa sociedade dessa forma. A gente tem que se proteger, mas a gente tem que olhar as outras pessoas como iguais, né? Muitas vezes a gente tem um vizinho que tem um coronavírus e a gente que tinha uma relação muito boa com ele agora não vai ter mais.
que a gente está com medo, porque a gente acha que ele vai nos prejudicar, que ele vai nos contaminar. Então isso é algo que eu levo também para vocês para refletir sobre isso, e que é algo que a sociologia também tenta entender, né? Quais são as consequências imediatas quando a gente tem um isolamento social, quando a gente tem uma pandemia. Tudo bem? Agora, então eu espero que vocês estejam gostando, que tenham gostado desse vídeo. Eu quero, né, gostaria muito que vocês me retornassem, sempre me falando, ó, professor, gostaria que o senhor fosse mais objetivo nas falas do senhor, não estou conseguindo entender, né? Ou que vocês me dêem algum retorno, não, tá legal desse jeito, só muda determinada coisa, e desse jeito a gente vai melhorando, tudo bem? Então agora, gente, eu vou falar um pouco da atividade da semana. A atividade dessa semana, gente, eu deixei uma coisa bem tranquila, para que vocês não precisem se estressar, viu? Para que vocês não precisem se preocupar. A única coisa que eu quero na atividade dessa semana é que vocês comentem esse vídeo que vocês estão assistindo no YouTube, vocês comentem ele. De que forma? Eu dei um exemplo, coloquei um exemplo aí, por exemplo, vocês vão comentar e vão colocar o nome, a série, a parte que mais gostou do vídeo. A parte que mais gostei foi, aí vocês colocam, vê lá quantos minutos, quantos segundos é a parte que vocês mais gostaram do vídeo. E fala por que gostou. Tudo bem? Gente, é bem simples. Tudo bem? Na hora que vocês terminarem de assistir o vídeo, vocês tentam lembrar qual foi a parte que vocês acharam mais interessante do vídeo, ou que vocês queiram comentar, independente se vocês gostaram, mas que vocês queiram comentar, vocês vão colocar, então, vão comentar aí embaixo aqui no vídeo do YouTube, vão colocar o nome, a série, né, e se é vespertino, se é matutino, colocar qual foi a parte do vídeo, né, em minutos e segundos que vocês mais gostaram e por que vocês gostaram, tudo bem? E depois vocês só vão copiar esse comentário que vocês fizeram e colar lá na atividade do Google Classroom, no Google Sala de Aula, tudo bem? Só isso, gente. Essa atividade da semana é só isso, tudo bem? Eu gostaria muito que vocês fizessem. Tá certo, gente? É outra coisa, mas eu espero que vocês não coloquem os mesmos tempos e partes que as outras pessoas colocaram, tudo bem? Eu vou olhar, eu vou observar isso. Quem é que pegou e só copiou o comentário do colega e colocou embaixo, tá bom? Então sejam originais aí. Pegue uma parte que vocês acharem interessante, tá? Coloca a quantidade de minutos e segundos que eu vou lá olhar para ver qual foi a parte que você gostou mais e fala por que você gostou daquilo, tá bom? E depois copia o comentário e cola na atividade do Google Classroom, tá bom? E agora uma notícia boa, gente. Quem está me escutando e ainda não entregou alguma das atividades minhas, nem da semana passada e nem da primeira semana, gente, uma notícia boa. Vocês podem entregar até o final dessa semana, tudo bem? Podem entregar. Então eu quero que vocês, já teve educadores que não postaram atividades essa semana, então eu espero que vocês tenham tempo de se organizar, de se arranjar nas atividades, conseguir entregar tudo para a semana que vem a gente começar direito mesmo, todo mundo fazendo as atividades, se organizando. Então eu dei uma atividade bem tranquila para vocês hoje, para essa semana, para que vocês possam se organizar e terminar todas as atividades que vocês têm para terminar, tudo bem? E aí eu vou aceitar as atividades tanto da primeira e da segunda semana ainda essa semana até o final de semana, tá bom? Então eu peço também para vocês, final de semana eu não atendo, não respondo mensagens, viu? Só respondo até sexta-feira, a partir de segunda eu volto a responder de novo, tá bom, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês estejam bem, né? Que a família de vocês estejam bem, tá bom? A gente está aqui junto com vocês. Eu sei que muitas vezes vocês estão fazendo atividades, muitas coisas para entregar, mas a gente, nós educadores, estamos pensando em vocês também,
tudo bem? A gente também está tendo muitas dificuldades em criar vídeo, fazer isso e tal. Então, eu só peço que vocês saibam disso, que vocês saibam que a gente está junto com vocês. A gente só não pode parar, mas a gente vai estar sempre tentando entender vocês. Então, essa semana é isso, tudo bem? Um grande abraço para vocês e ficam bem, gente.